nós vamos conversar é o seguinte: o André Rizek, né, nosso companheiro, jornalista, lá do Sport TV há muitos anos, ele, lá no programa que ele apresenta, o Seleção Sport TV, ele trouxe a informação de que o José Boto e o Felipe Luiz não quiseram a contratação do Neymar para o Flamengo. Foi essa a informação trazida pelo Rizek. Né? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Pelo que eu sei, pelo que eu conheço de dentro do Flamengo, eu não chegaria ao ponto de dizer que o Boto e o Felipe não quiseram o Neymar. Mas uma coisa eu garanto: não houve uma empolgação pelo nome do Neymar. A torcida ficou empolgada, uma parte dela. Alguns patrocinadores ficaram animados, né, porque o Neymar realmente, a mídia, ele vende uma barbaridade, né? O que bota o nome do Neymar, da audiência, da repercussão. Então, alguns patrocinadores ficaram animados. Agora, a diretoria do Flamengo, que assumiu agora, né, no início deste ano, não houve uma empolgação, né? Exatamente por tudo que nós estamos vendo aí que está acontecendo. O Neymar, ele nos últimos anos, ele deixou claro, muitas vezes, que ele tem o desejo de jogar no Flamengo. Ele já apareceu com a camisa do Flamengo, várias e várias vezes, comemorando gols do Flamengo, vários vídeos, ele indo a jogo, acompanhando, falando, declarando isso, que tem vontade de um dia jogar no Flamengo, e ele tem mesmo. E era uma possibilidade o Neymar vir jogar no Flamengo quando ele estava buscando um time para sair lá do Al Hilal, que já não aguentava mais o Neymar, porque ele demorou muito para se recuperar e tal, na contusão dele. A avaliação é de que ele estava mais concentrado em outras coisas do que no futebol, e isso estava atrapalhando a recuperação da grave lesão que ele teve. Então o Neymar já sabia que não ia ficar lá e estava procurando outro time. E o Flamengo era uma possibilidade, sim. Só que, através do seu staff, através de representantes, né, quando o Neymar colocou esse desejo, seria legal jogar no Mengão, e isso foi até o Flamengo, não houve, de fato, uma euforia. Os caras não ficaram muito animados, não. Falaram, mas será que vale a pena? Tem essa situação toda aí. E, de fato, minha gente, o que nós estamos vendo no Neymar, nesta volta dele ao futebol brasileiro, é que o Neymar, claro, ele está no Santos, ele foi revelado pelo Santos, ele gosta muito do Santos, e o Santos é um time que lhe deu a oportunidade para voltar a jogar. O Santos precisa do Neymar e o Neymar precisa do Santos. Essa é a realidade. E ali ele encontrou um ambiente para voltar a jogar. Acontece que vocês todos sabem da história aí. O que está acontecendo. O Neymar chegou a fazer 7 jogos com o Santos, mas também se ouviu falar muito do Neymar fora de campo, e isso acabou atrapalhando, porque ele se machucou, mas continuou, né, no ritmo dele fora de campo, e aí gerou todo esse desgaste daquele jogo com o Corinthians, que ele não pôde participar, do jogo mais importante do Santos até agora. E as confusões continuaram depois disso no noticiário, todo mundo está sabendo o que aconteceu. Então, por essas e por outras
o Flamengo realmente não ficou empolgado com o Neymar. Todo mundo conhece o Neymar, sabe que o Neymar, falando de técnica, de jogo de futebol, o Neymar é um craque. O Neymar é brilhante. O Neymar é um jogador de futebol excepcional. Mas tem esses problemas, tem esse pacote, e ele vem de uma recuperação lenta, de uma lesão que o deixou muito frágil fisicamente, e é por isso que o Jorge Jesus, que foi tão criticado pelos fãs do Neymar, que são muitos, disse, ele não tem condições neste momento de jogar no ritmo, no nível que a equipe quer e precisa e pode. Existem outros jogadores que estão aqui e que estão tinindo. E nós vimos isso no Santos, gente. O Neymar voltou, o Neymar jogou, mas fez um bom lance aqui, outro lance ali, fez um gol de falta, mas, de fato, não é ainda nem sombra do que o Neymar foi um dia e, sinceramente, torço para que ele volte a ser. Estava muito empolgado para vê-lo de novo na seleção brasileira. Eu queria ver esse encontro Brasil e Argentina, Neymar contra Messi. Acontece que o Neymar não vai e o Messi também não vai, porque o Messi foi cortado, porque também está se recuperando de uma lesão muscular. Então ficou meio... Deu uma brochada nesse jogo, né? Argentina e Brasil, porque o grande lance ia ser ver Messi contra Neymar de novo. E os dois não vão. Então, tem tudo isso. O projeto de voltar à seleção brasileira. O Santos foi a oportunidade que ele encontrou para voltar a jogar. Só que dá para perceber que ele quer voltar a jogar, mas ele não quer abrir mão de outras coisas que são fundamentais para que ele possa voltar a ser o que ele já foi um dia. Se ele quiser, ele consegue. Mas ele precisa se esforçar mais agora por um simples motivo. Ele está mais velho. Quando a gente é mais novo, a recuperação é muito melhor, a gente não sente. Eu mesmo. Vou dar o exemplo do João Guilherme, né? Hoje estou aqui com os meus 53 anos, dou muito valor à minha noite de sono. Para fazer o meu trabalho da melhor maneira possível, eu tenho que me preservar, tenho que me cuidar. Mas quando eu era mais novo, pô, o que eu já narrei de jogo, indo para balada, direto, de segunda a segunda, garotão, 18, 19, 20 anos, até os 30, 32, eu estava ali na ativa geral. Eu já fiz muito isso. Só que chega um tempo, uma hora que você fala assim, opa, se eu for, a minha voz vai ficar ruim, eu não vou conseguir narrar direito, eu vou ficar rouco, se eu não dormir, isso vai afetar o meu rendimento, eu preciso dar uma segurada. Estou falando de mim. Isso aconteceu comigo. Agora imagine vocês, eu uso a voz, né? E o narrador precisa ter muito reflexo, atento aos detalhes. Imagine vocês um cara que usa o corpo, que trabalha com o físico, tendo que fazer isso. E, infelizmente, nos últimos anos, o Neymar, ele teve um histórico de lesões muito grande, né? Quem não se lembra, na melhor Copa do Neymar, hein? Que foi 2014, ali ele arrebentou, estava jogando muita bola. Eu, sinceramente, não sei não se o Neymar tivesse em campo, se a Alemanha teria feito 7-1 na seleção brasileira naquela semifinal de Copa. Eu tenho dúvidas, porque o Neymar estava arrebentando na Copa de 2014. Ele estava no primeiro ano dele no Barcelona, estava no auge, estava voando. Teve aquela fratura, né, naquela joelhada que ele levou do Zúñiga, né? Uma fratura na vértebra da coluna, e ele acabou saindo da Copa. Aí, 2018, ele já no Paris Saint-Germain. Ih, peraí que a luz aqui parou, rapaz. Apagou tudo aqui. Que desagradável. Voltou. Boa.
Aí, em 2018, quinto metatarso, um ossinho ali do pé, enjoado. Conheço pessoas que já tiveram essa lesão. Chegou na Copa sem condições ideais, não conseguiu fazer uma grande Copa. 2022, ele até que foi bem. Aquele jogo com a Croácia lá, ele jogou muita bola. O jogo que o Brasil foi eliminado, ele fez um golaço e tal. Mas ele teve uma lesão grave no tornozelo durante a Copa. Então ele ficou a maior parte do tempo fora da Copa. Ou seja, ele vem se lesionando muito. Ele vem mostrando uma fragilidade. E aí chega agora, em outubro de 23, ele rompe o ligamento cruzado. Ele ficou 1 ano e meio no Al Hilal e não jogou praticamente. Jogou 5 partidas, né? E não conseguiu se recuperar num tempo. Usem como parâmetro, por exemplo, o Pedro, atacante do Flamengo. O Pedro, ele se machucou em setembro. Setembro. Vamos lá. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 6 meses. Abril, 7 meses. A previsão de volta do Pedro é final de abril para início de maio. De 7 para 8 meses. O Neymar, ele demorou 1 ano para voltar. E quando voltou, ele se machucou e ficou mais 2 meses parado, aí voltou, se machucou de novo, ou seja, ele não conseguiu jogar, só veio jogar aqui na equipe do Santos. Então, tudo isso, toda essa cena que eu estou falando para vocês, fez com que o Flamengo não ficasse empolgado pelo Neymar. O Flamengo está seguindo uma linha diferente. Então, foi por isso que a coisa não andou. Vai andar um dia? Não sei. Mas, sinceramente, eu acho difícil, né? Pelo panorama que a gente está vendo por aí. O Neymar tem contrato com o Santos até junho, ele tem o desejo de ir para a Europa, mas aí, quem na Europa vai contratar o Neymar? Antes disso tudo que aconteceu agora aqui, ele já estava encontrando alguma dificuldade lá no mercado europeu, ele está aí no mercado se oferecendo para Barcelona, que não se empolgou, Bayern de Munique, que não se empolgou, o Galatasaray, que é o Neymar, mas ele não acha legal ir lá para a Turquia e tal. E, de repente, ele vai até continuar no Santos, vai esticar o contrato dele, porque é a situação que ele tem no momento. Então, é isso, minha gente. Por isso, o Flamengo realmente, e é uma coisa que não é só o Boto e o Felipe Luiz. É uma coisa do clube, da direção do clube. Não houve uma receptividade, uma situação que fosse vista como adequada naquele momento. Beleza?